se tá gravando agora de novo, porque eu tive que parar a gravação. Voltou. Vamos voltar aqui, porque ficou muito tempo. Eu acho que você estava até jantando já, né? Calma que você já volta, calma, continua jantando aí. Que a gente vai parar daqui a pouquinho. Então ele está falando que você tem uma amostra de 2 milimol de Cl2, que foi selada em um balão de 2 litros e aquecida até 1000 kelvins para um estudo de sua dissociação em átomos de cloro. Pediu para a gente usar a tabela 9.2. Quando a gente usa a tabela 9.2, o volume é igual, né, o volume está fechado, 2 litros, a temperatura 1000 kelvins. E a tabela que ele falou, essa tabela 9.2, ele traz o valor da constante de equilíbrio à pressão e na concentração. E ele pede para a gente calcular a composição. Bem, a questão é o seguinte: ele não dá as concentrações de equilíbrio, ele dá uma concentração inicial. Se a gente for pelo raciocínio da equação, 1 mol de Cl2 produz 2 mol de Cl2. Eu não sei quantos mols de Cl2, não sei quantos mols de Cl2 existem lá no equilíbrio. Mas que fosse esse X um valor que a gente não sabe. E eu multiplicasse aqui para saber qual é o número de mols de Cl em função desse X, eu multiplicaria em cruz, isso aqui seria 2x igual a 1 vezes o mol de Cl. Ou seja, eu vou ter que o número de mols de Cl é igual a 2 vezes x, ou seja, o número de mols de Cl é igual a 2 vezes x, e o número de mols de Cl2 é igual a x, porque a gente definiu isso. O número de mols de Cl2 é igual a x. Bem, a constante Kc, que é a constante de equilíbrio pela concentração, é a concentração do produto. Veja, o produto é Cl elevado ao quadrado dividido por Cl2. Então, eu vou substituir aqui essas incógnitas. 2x, que é a concentração do Cl, que está elevado ao quadrado, e x aqui na concentração do Cl2. Aqui, então, vai ficar 4x ao quadrado dividido por x, que no final vai ficar 4x. O Kc é 1,2 vezes 10 a menos 7, e no final, se nós dividirmos isso por 4, vai ser 3 vezes 10 a menos 8. E a concentração de Cl, aí veja, a concentração de Cl está aqui, né? A concentração de Cl, o número de mols de Cl é 2 vezes x. É 2 vezes x. E esse daí é o número de mols de Cl. Deixa eu ver se vai fazer alguma diferença. Só um minutinho. Eu acho que a gente pode fazer uma coisa aqui antes. Espera aí. Só um minutinho. Só. Ela falou que você tem 2 litros de volume, né? 2 litros. Pois bem. Ops. Onde que está o negócio? Ela falou que a gente tem 2 litros. Ué, gente, onde que foi parar o negócio? Aqui. Tá vendo aqui 9.2. Aqui. Ela está falando que são 2 litros o volume. Calma aí que eu vou melhorar aqui agora um pouquinho o raciocínio. Então, a concentração... Vou melhorar aqui. Deixa eu dar um espaço aqui, ó. A concentração do Cl é o número de mols do Cl dividida pelo volume. Isso que é concentração. Isso que é concentração. Esse raciocínio não pode ser aqui, tem que ser lá em cima. Só para vocês entenderem o que eu estou pensando aqui. Ele deu um volume, você está entendendo? A gente fez um cálculo aqui em termos de mols e não de concentração. A conta aqui envolve concentração e não número de mols. E a gente fez a conta aqui com o número de mols.
eu tenho que levar em consideração a concentração. Veja, se 2x é o número de mols que eu tenho de Cl, a concentração tem que ser esse 2 mols de X dividido pelo volume que tem lá, que são 2 litros. E esse X aqui precisa ser dividido por 2 também, porque é o volume. O volume está fixo lá. Então, isso daqui não teria esse 4, porque se eu dividisse por 2 o número de mols, o 2 aqui ia assumir, ia ficar x apenas, x elevado ao quadrado, e aqui ficaria x dividido por 2. Ficaria assim. E aqui, em vez de ser 4, então ficaria 2. Esse x cortaria com esse 2, ficaria x. x2 dividido por x2, que era x2, 2x, exatamente, 2x seria o Kc, e aí então isso aqui não seria 4, seria 2, e aqui vai modificar um pouquinho, x2 exponencial menos 7 vezes 1 dividido por 2, 6 e não 3, 6, exatamente, 6,10 menos 8. Então, isso é concentração, isso. A gente tem que levar em consideração que vou repetir de novo para quem não está entendendo. O nosso raciocínio foi feito em número de mols aqui. Número de mols. Só que na conta, depois eu vou voltar naquele exercício ali em cima para ver se a gente não começa a bola. Então, estamos fazendo um raciocínio em termos de número de mols. Terminamos, achamos o número de mols de Cl e Cl2. E isso no equilíbrio. Tem que ter isso, daí lá no equilíbrio tem que ser mantido isso. Pois bem, se essa concentração é válido esse raciocínio, aqui eu preciso da concentração. A concentração é número de mols por litro. Então, o litro são 2 litros. Por isso que eu coloquei 2 aqui. Aí eu corto esse 2 com esse 2, vai ficar x elevado ao quadrado, tá aqui. X dividido por 2 tá aqui. O resultado dessa conta vai ser 2x. E a partir daí, então, eu tenho o valor de Kc, e aí eu vou encontrar que x é 6 vezes 10 é menos 8. Ora, voltando aqui, né? Se a gente achou que o número de mols do Cl é 2x. O número de mols do Cl é 2x. Mas a concentração do Cl não é 2x, é 2x dividido por 2. Porque é o volume. Você está entendendo? Então, como esse 2 vai comer? Esse 2 é a concentração do Cl é 6 vezes 10 a menos 8. E a concentração do Cl2, que é igual a x, dividido por 2. X a gente falou que é 6 vezes 10 a menos 8 dividido por 2. Aqui vai ter 3 vezes 10 a menos 8. Então tá aí. A concentração do Cl e a concentração do Cl2. Bem, ele pergunta o seguinte: a composição a gente achou. Qual é a porcentagem de decomposição do Cl2? Porcentagem de decomposição. Veja, ele informa aqui, olha, que eu comecei a reação por 2 milimol de Cl2. E ele quer saber qual que é a porcentagem de decomposição do Cl2. Então vem aqui. Para eu saber a porcentagem de decomposição, eu sei então número de mols inicial
do Cl2. 2 milimol, mili significa que é 10 a menos 3 mol. Isso é no início. É o total que eu tenho. Isso aí é o número de mols inicial do Cl2. Eu preciso saber, para fazer essa conta, tem que saber quanto de Cl2 que reagiu. O número de mols total de Cl2 é igual ao número de mols de Cl2 que está em equilíbrio, ou seja, isso aqui que está em equilíbrio significa que não reagiu, mais o número de Cl2 que reagiu. E a gente tem que achar o número de mols que reagiu, porque se eu sei o número de mols que reagiu, eu vou dividir esse número de mols que reagiu pelo número de mols total, e aí eu vou saber a porcentagem que reagiu. Então, o número de mols total do Cl2 é 2 vezes 10 a menos 3, que é o início, mol de Cl2. O número de mols de Cl2 que está em equilíbrio é esse aqui, ó. 3 vezes 10 a menos 8 mol. E mais o número de mols de Cl2 que reagiu. Então, se o número de mol de Cl2 que reagiu vai ser igual a 2 vezes 10 a menos 3 2 vezes 10 a menos 3 2 vezes 10 a menos 3 mols menos 3 vezes 10 a menos 3 mols. Menos 8, aliás. Vou fazer essa conta. 10 a menos 3 vezes 1 menos 3, 10 a menos 8. Isso aqui vai ser igual a 1,9997 vezes 10 a menos 3. Isso aqui é o... É isso aí. 1,999710 a menos 3. Que reagiu. Então, porcentagem... vou voltar aqui de novo. Que ele está querendo. Qual é a porcentagem de decomposição do Cl2? Vamos ver aqui. Porcentagem de decomposição do Cl2. Essa porcentagem de decomposição vai ser igual. Deixa eu raciocinar. Número de mols de decomposição. Porcentagem de decomposição. Seu número de mols de Cl2 que reagiu dividido pelo número de mols de Cl2 total. Isso aqui vai ser igual, então, a 1,9997 vezes 10 a menos 3 dividido por 2 vezes 10 a menos 3. Vírgula 9997 exponencial a menos 3 dividido por 2 exponencial
dividido por 2 menos 3. 0,99985 ou 99,985%. Isso que é a porcentagem de decomposição. Vamos ver agora o que ele está pedindo mais. B. Se 2 mols de F2 fosse colocado dentro do recipiente em vez de cloro, qual seria a sua composição? Eu acho que essa aqui vocês conseguem, porque é o mesmo raciocínio, tá? Use os resultados das partes A e B para determinar qual é o mais estável em relação aos seus átomos. Veja, aquele que tiver aqui, veja, o B, você vai fazer o mesmo raciocínio para fazer o exercício. Eu vou colocar aqui, olha, a constante, o Kp, eu vou colocar a equação de decomposição aqui para vocês. Deixa eu achar aqui, vou abrir aqui o WhatsApp que mandaram, né? A reação de decomposição é semelhante, é F2 gasoso gerando 2F gasoso. Aqui ele está falando se fosse 2 milimol também, que é 2 vezes 10 a menos 3. O Kp, vamos ver aqui, 1000, 1 vezes 10 a menos 2, não é menos 2 não, 2. E o Kc 1,2 10 a menos 4. Deixa eu só ver se eu não errei aqui no cloro. 10 a menos 5, 10 a menos 7, F2 2 a menos 2 é menos 4. É isso daqui. Então vocês podem usar esses dados aqui, né, para fazer a letra C. É o mesmo raciocínio que eu fiz agora com vocês. E daí ele pergunta aqui na letra C, na letra B, aliás, vocês podem usar o mesmo raciocínio que a gente fez na letra A. A letra C ele fala assim: use os resultados das partes A e B para determinar qual é o mais estável. O mais estável. Veja, aqui nós estamos calculando a porcentagem de decomposição. Você vai calcular as porcentagens de decomposição para poder tirar algum resultado. É isso. Deixa eu só dar uma olhada no Kc, 10 a menos 7. 8. É isso daí mesmo. Deixa eu perguntar aqui. Vocês entenderam o que eu fiz aqui? Vocês entenderam a linha de raciocínio? Assim, você vê que a resolução de alguns exercícios aqui é mais, enfim, mais, sabe, literal. Você tem que fazer uma construção mais literal, simbólica, para depois fazer as contas.
Eu vou fazer uma parada agora com vocês. A hora que a gente voltar, a gente vai falar um pouquinho da prova. E depois a gente continua os exercícios. Para falar a verdade é mais complicado porque é literal, você tá entendendo? Eu não costumo dar exercício assim, tá, na minha prova. Mas a gente vai falar da prova daqui a pouquinho, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar. Daqui a pouco a gente fala. Vamos deixar vocês descansar um pouquinho e a gente já volta, falou? Até daqui a pouco. Calma aí. Antes disso, né? Antes da gente parar. Vocês têm alguma dúvida nesse exercício que eu refaço de novo? Você entendeu? Vocês têm alguma dúvida? Eu sei que não assim, o professor não ia pensar isso. Eu sei, não. Você vê que a gente tem que tomar até cuidado, porque a gente está fazendo continha aqui de número de mols, mas a gente está dividindo concentração. Concentração é número de mols por volume. Por isso que ele deu o número de volume. Senão a gente começa a não conseguir, sabe, a fazer as contas, você tá entendendo? Tem que tomar cuidado, né, na linha de raciocínio. Beleza. Vamos fazer uma paradinha e daqui a pouco a gente volta. Até daqui a pouco.